Minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Tá bem. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Gente, tem mais uma. Não vai ficar por aqui, não. Parece que o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral não sabe o que é a União Europeia. Teve até um candidato à presidência da República que, assim, de saída, perguntado sobre quem é o presidente da Argentina, ele falou em Macron, depois ele lembrou que é da França. Mas parece que não sabe que a União Europeia é um bloco econômico. É o pessoal do euro, são 27 países, que tem o Parlamento Europeu, que nunca, jamais enviou qualquer missão para monitorar eleições a quaisquer de seus Estados-membros. E o TSE convida a União Europeia para monitorar as eleições no Brasil. O Itamaraty achou estranhíssimo isso. E a gente acha também, né? Estranho, a União Europeia nunca se meteu em eleição nem da deles, nem da de ninguém. Além disso, nunca se convidou uma organização da qual o Brasil não seja membro. O Brasil não é membro da União Europeia, por razões óbvias. Embora tenha embaixador aqui, aliás, amanhã eu vou almoçar com o embaixador da União Europeia. Mas, gente, que estranho. Que estranho. O Brasil é membro da Organização dos Estados Americanos, a OEA, da ONU, né? Podia convidar a ONU, União de Estados Americanos, União Europeia, um bloco econômico. Meu Deus. Itamaraty se queixou com razão. Agora, para encerrar, fala de política, porque hoje o Diretório Nacional do PT, por 68 votos a favor e 16 contrários, aprovou Alckmin, PSB, na chapa com Lula. 16 contrários, ainda a gente se queixando lá que não queria e que acha que a presidente Gleisi não está conduzindo bem a coisa e tal. Mas, enfim, essa é a chapa que o PT apresenta para os seus, né, além do PSB, para o PV, para o PCdoB, para o PSOL, né? Não se sabe ainda se Rede e Solidariedade estão lá, né? Então está lá. Agora, se a gente pegar o que foi decidido hoje e lembrar o que conversaram segunda-feira à noite aqui em Brasília, no jantar, com Lula, pessoal do MDB, Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho, né? O Eunício Oliveira, que foi o anfitrião do jantar. Conversaram o quê? Se o PT já está com a chapa formada. Certamente não era uma chapa Lula e alguém do MDB. Alguém do MDB, o nome que o MDB está apontando, Simone Tebet. Então talvez fosse para criar uma dissidência no MDB que deixasse Simone Tebet cristianizada. Não é batizado, não.
do Cristiano Machado lá atrás, que o PSD deixou assim de lado, né, para... Naquele tempo não se usava a palavra traíra, né, mas era isso. Porque em São Paulo, a senadora Simone Tebet almoça janta com Dória, né, com o pessoal do PSDB, né, com Tebet, com Temer, né, e está tudo fechadinho, que é ela, Luciano Bivar pela União Brasil e Dória pelo PSDB, que vão ser, um deles vai ser anunciado, o candidato à presidência desse trio, MDB, União Brasil e PSDB. E se a gente olhar, percebe claramente que Luciano Bivar só é conhecido pelos iniciados em política. Ninguém sabe quem é. João Dória não decola. Vai ser Tebet. Porque o Araújo, que é o presidente do PSDB, já sinalizou que Tebet é a nossa presidente, forma chapa com MDB, Eduardo Leite. Então, aí as coisas. Traições, acertos, faz parte da política. Eu comentei isso segunda-feira e muita gente ficou horrorizada sem entender como pode ter acontecido. Aquela história da cocaína. 695 quilos de cocaína. Estavam escondidos, fingindo que estava dentro de manga, que provavelmente nós somos exportadores de manga, né? Estava num galpão em Itaguaí, tudo prontinho para ir para o porto. E a polícia entrou lá e pegou. E foi em setembro, o último. Aí os traficantes recorreram à justiça. E o Tribunal Federal, lá do Rio de Janeiro, a primeira turma, disse que tudo ilegal, não podia. Não podia prender os 3 traficantes que estavam lá com a cocaína, não podia ter apreendido a cocaína, porque não tinha licença da justiça para entrar lá. Gente, flagrante. Ora, se alguém tem cocaína guardada em casa, é um crime permanente, né? Assim como ter uma arma ilegal em casa, é um crime permanente. Então, isso é muito claro. Chamou atenção para isso o delegado Alexandre Ramagem, que até dia 31 era diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Ele saiu para ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele, antes disso, é aquele que Bolsonaro nomeou para dirigir a Polícia Federal e o Supremo não deixou, se meteu no outro poder. Uma nomeação de um subordinado. Mas, enfim, esse é outro assunto. E aí ele chamou a atenção dos artigos 300 e... Código de Processo Penal, né? 301, que é aquele que diz que qualquer um do povo, diante de um flagrante delito, pode, e a autoridade policial deve, né, prender a pessoa, dar voz de prisão. Inclusive, depois vem o 302 primeiro, que diz que flagrante é quando a pessoa está cometendo crime. Ora, se a pessoa está armazenando cocaína e vai exportar cocaína dentro de